Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas, então, dando sequência aos termos da oração que nós começamos anteriormente. Vou compartilhar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o predicado, né? Nós já falamos sobre o sujeito na aula anterior e agora vai ser sobre o predicado, ok? Então vamos lá. O sujeito, só para a gente relembrar quem é o sujeito da minha oração, é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Sobre quem nós estamos falando, né? O que nós estamos falando. Predicado. É tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, é o que nós falamos sobre aquele sujeito, né? Então aí a gente já tem uma informação completa. Nós sabemos quem estava falando ou sobre quem estava falando, e nós temos o predicado, que é o que nós estamos falando sobre o sujeito, ok? Então aqui tem um exemplo. Tonico mora no interior de São Paulo. Sobre quem falo? Sobre o Tonico, certo? O sujeito da oração. Mas o que eu falo sobre ele? Que ele mora no interior de São Paulo. Então aqui eu tenho o predicado, ok? Nós temos uma classificação de predicados, assim como nós vimos lá atrás a classificação dos sujeitos, que são os 5 tipos, nós temos a nossa classificação de predicado, que são 3 tipos de predicados diferentes. Vamos lá. Primeiro caso é o predicado verbal. Predicado verbal acontece quando o núcleo da informação veiculada pelo predicado está contida no verbo significativo, que pode ser transitivo ou intransitivo. Oi, trocando em palavras mais simples. Primeira coisa, quando eu falo em predicado verbal, eu estou falando em verbos de ação, tá? Então, eu estou falando de verbos transitivos ou intransitivos, mas que eles sejam verbos de ação, né? É necessário ter um movimento aí para que seja verbal. E quem é o núcleo no predicado verbal? É o verbo, tá? Então, ali naquele acontecimento, no verbo, eu já tenho uma informação extremamente importante. Então, olha aqui. O fiscal chegou. Esse verbo, ação, certo? Chegou, chegar é um verbo de ação. Olha como aí, só aí eu já tenho uma informação muito boa, muito importante. O que aconteceu com o fiscal? Chegou. Tá tudo dentro desse verbo, tá? Então, eu poderia dizer que o fiscal chegou agora, ou alguma outra coisa, mas o importante é eu saber que esse verbo de ação está me dando uma informação importante, né? Então, predicado verbal. Então, predicado verbal é aquele que o núcleo do predicado é o verbo. Nós temos um verbo de ação na história, ok? Segundo caso, quando eu falo em predicado nominal, qual é a formulazinha dele? Predicado nominal, ele é formado por um verbo de ligação, mais embaixo a gente fala novamente sobre ele, nós já conhecemos, mais um predicativo do sujeito. Então vamos lá. O fiscal está atrasado. É um predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo de ligação, está, o verbo estar, e nós temos o atrasado, que seria o predicativo do sujeito. Mas o que é esse verbo de ligação e quem é esse predicativo do sujeito? Vamos ver. Verbo de ligação, olha aqui embaixo. Os verbos de ligação, como o próprio nome diz, estabelecem uma ligação entre sujeito e o elemento que expressa a qualidade ou característica desse sujeito, chamado de predicativo do sujeito. Nós temos 7 verbos
que a gente pode dizer que são os mais importantes, chamativos. Claro que não são os únicos, mas eles são os mais importantes, tá? Os mais presentes. Quem são eles? São ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, tá? Tornar também. Quando a gente fala em tornar, quando eu falo em verbo de ligação, eu estou falando no famoso verbo de estado, né? A gente diz que é um verbo de estado, aquele verbo que não tem movimento. Se eu falei para vocês no predicado verbal que eu estou falando de um verbo que tem movimento, aqui eu estou falando de um verbo estagnado, tá? Como assim? Por exemplo, eu estou com calor. É a maneira como eu estou, não existe movimento nisso. Eu estou assim, ponto. Ele está preocupado, mesma coisa, não há movimento nisso. Ele continua preocupado, é uma coisa, como se não houvesse, tudo muito retinho, tudo muito plano, não há mudança nisso, ele continua daquela forma, tá? Então não tem movimento. O que tem de diferente no verbo de ligação? O verbo de ligação tem o verbo tornar, que eu disse que tem, eu não coloquei aí, mas ele é um dos verbos também, né? O verbo tornar, embora ele seja de ligação, existe um certo movimentinho, né? Eu estou calma, eu estive calma e me tornei ansiosa. Eu fui calma e me tornei ansiosa. Eu era de uma forma, existia um movimento ali, mas ele entra como verbo de ligação. Por quê? Porque os verbos de ligação, a gente diz que são aqueles que são verbos de estado e mudança de estado. Então, tornar é mudar o estado de alguma coisa. Então, eu era calma e eu me tornei ansiosa, né? Então, verbo de estado ou mudança de estado. Então, predicado nominal, o que eu preciso? De um verbo de ligação e de um predicativo do sujeito. O que é isso? O que é o predicativo? Predicativo é o termo que confere ao sujeito ou objeto uma qualidade, uma característica. Nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Quando nós falamos do predicado nominal, especificamente nós falamos do predicativo do sujeito, tá? Então vamos lá, quem é esse predicativo do sujeito? Ele é o termo que caracteriza o sujeito da oração, ou seja, ele dá uma qualidade, uma característica para o cara da oração, né? Para o sujeito da oração. Por exemplo, Maria entrou em casa afobada. Quem é o sujeito da oração? É a Maria. E quem é afobada? Não é a Maria? Uma característica da Maria? Sim. Então, característica do sujeito, predicativo do sujeito. Só vou pedir um cuidado a mais, que é muito comum por descuido, por desatenção, passar batido. Quando a gente fala em predicativo, a pessoa embanana e pensa no predicado. Uma coisa é predicado, outra coisa é predicativo, ok? Então, cuidado. Predicativo é a qualidade característica de um sujeito ou de um objeto. Predicado é aquilo que nós falamos sobre o sujeito. Duas coisas diferentes, ok? Então, vamos lá. Predicativo do sujeito, qualidade do sujeito. E o predicativo do objeto? É o termo que caracteriza o objeto direto da oração. Ele é uma característica do objeto. Por exemplo, Maria viu um homem afobado. Quem é o sujeito da oração? É a Maria, não é? Então, ó, quem é afobado? É a Maria? Não. Então, não é o predicativo da Maria, do sujeito. É um predicativo do homem, do objeto. Tá? Então, afobado, característica do objeto da oração.
ok? Então, nós temos dois predicativos, um do sujeito, um do objeto. Os dois são características, um do sujeito, outro do objeto, ok? Mais uns exemplos aqui do predicado nominal, tá? Então, ó, os garotos eram confusos. Olha só, garotos, sujeito, confusos. Característica, predicativo do sujeito. A estrada está tranquila. Estrada tranquila, característica, predicativo. Tom está feliz. Tom feliz. É uma característica do Tom. Carlos parece tranquilo. O Carlos, tranquilo, olha só, né? Característica. E prestando muita atenção que em todas essas orações eu tenho verbos de ligação, olha só, verbos de estado, né? Então, quem é o meu verbo, o meu predicado nominal? Tenho que pensar numa formulazinha. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Por aí vai. E por último, nós temos o predicado verbo nominal. Aí a gente está falando de um casamento dos dois, né? Como eu tenho ali o verbo e o nominal, eu já entendi uma coisa. Ele não tem um núcleo, ele tem dois núcleos. Olha só, verbo e nominal. Então, quem é o núcleo do predicado verbo nominal? É o verbo de ação e o predicativo, ok? Ou do sujeito, ou aqui do objeto, tá? Lá no predicado nominal, eu só uso o predicativo do sujeito. Aqui, no predicado verbo nominal, pode ser predicativo do sujeito e pode ser predicativo do objeto, ok? Então, exemplo aqui embaixo. A mulher chegou apressada à academia. De quem a gente está falando? Da mulher, ok? Sujeito. O predicado verbo nominal, chegou apressada à academia. Chegou, verbo de ação, certo? Então, aqui, predicado verbal. Apressada, quem é apressada? Não é a mulher? Então, é uma característica da mulher. Então, aí eu já tenho um verbo de ação, mais um predicativo. Então, já fechou, já tem um verbo nominal. Então, assim, é bastante simples. O que eu preciso? Só o exercício, ok? Então, só para retomar, predicado verbal, volta. Aqui, predicado verbal, eu tenho apenas um núcleo, que é o meu verbo de ação, certo? Só isso. Não tenho predicativo nenhum aí, tá? Deixa bem claro. Nominal, eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, certo? E predicado verbo nominal, tenho dois núcleos, que são um verbo de ação e um predicativo, tanto faz do sujeito quanto do objeto, não tem problema, tá? Então, bem básico. Quem é o predicativo na minha história? É aquele ser que caracteriza ou o sujeito ou o objeto. Então, ele dá uma qualidade, uma característica do sujeito ou do objeto, ok? Ele é bastante simples. Eu estou passando, bem sintético, bem enxugadinho, bem sequinho. Eu estou passando para vocês agora os exercícios e amanhã vou pedir para alguém me lembrar para eu passar o gabarito para vocês, ok? Então, tá certo. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.